Minasan konnichiwa, aqui é o Ricardo Cruz e olha só, hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente pede, que é música. Como usar músicas dentro do aprendizado de japonês. Funciona? Não funciona? É aconselhado? Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora, mas antes não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho e deixar o seu comentário aqui embaixo. Muito importante a gente saber o que tem na sua cabeça, as ideias que você tem, que de repente a gente faz coisas aí pra você que a gente acha legal também, ok? Ah, olha só, e a partir do dia 4 de maio a gente vai fazer mais uma Nihon Golden Week, que é o grande evento de aprendizado de língua japonesa aqui do Nihongo. Começa dia 4 de maio e vai até dia 11 de maio. São vídeos gratuitos longos em que eu vou dar aulas, eu vou contar histórias. Para participar, basta você se cadastrar, o link tá aqui embaixo. É gratuito, é totalmente na internet e você vai ter acesso a um conteúdo muito legal, aula gratuita, eu vou contar minha história em profundidade, eu vou dar dicas do aprendizado, vou falar mais a fundo sobre língua japonesa, então não deixa de participar. Visto que a gente está passando por essa crise, a gente vai oferecer alguns brindes, algumas coisas que você vai ficar sabendo assim que o evento começar. Então se cadastra e vejo você lá. Muito bem, vamos falar de música no aprendizado de japonês. A grande pergunta que muita gente faz é: eu devo usar música ou não devo? É aconselhável usar música para aprender japonês ou não? E a resposta também é um pouco dúbia, né? Sim e não. Você pode sim usar músicas para o seu aprendizado como um material complementar, óbvio, sempre como um material complementar, mas depende muito da música, porque tem músicas que não são nem um pouco indicadas se você está começando o seu aprendizado de japonês. Mas antes de entrar no aprendizado com músicas em si, eu quero dizer que, para a gente aprender bem um idioma, a repetição é um ponto fundamental. É muito bom a gente consumir muitas vezes o mesmo conteúdo, tá? Então, principalmente usando a cultura pop. Se eu estou usando um livro, eu por acaso estou com aqui na poltrona que eu estava lendo, que é um livro de um anime, de um OVA, do Robô Gigante. Então, se de repente eu quero ler, vou ler um texto mais técnico sobre a história desse anime, etc. Eu vou ler esse texto, eu vou estudar esse texto, eu vou anotar as palavras que aparecem nesse texto, eu vou anotar as estruturas gramaticais, e depois que eu entender, que eu compreender o texto 100%, minha lição de casa é reler esse texto à exaustão, reler muitas vezes, tá? Por isso que a cultura pop é tão eficiente pra gente aprender japonês, que a gente tem um volume muito grande e variado de materiais que a gente pode usar a nosso favor e a gente pode fazer muita repetição com esses materiais, consumi-los muitas vezes, seja um episódio, seja um livro e seja música. A música, ela tem essa vantagem. É fácil a gente ficar ouvindo, é fácil e gostoso a gente ficar ouvindo a mesma música sempre, né? Se a gente gosta de uma música, a gente naturalmente já escuta ela muitas vezes. Então, se a gente conseguir aliar escutar música com o estudo, é uma ferramenta bastante poderosa, sim. Dito isso, a gente tem que fazer essa diferenciação, porque existem músicas que brincam com a linguagem, que saem da gramática, que exploram neologismos, que exploram conjugações verbais malucas ou junção de palavras que não constam no dicionário. Enfim, você sabe do que eu tô falando. Eu já falei, inclusive, aqui no canal sobre esse assunto, eu só tô indo um pouco mais fundo, mas isso pode atrapalhar no nosso aprendizado. Por outro lado, alguns outros tipos de música que tem um linguajar mais simples, que tem frases mais curtas, que tem um vocabulário mais básico, isso sim é um material muito bom para você utilizar junto com seus estudos de japonês. E onde que eu encontro esse material mais simples? Justamente nas anime songs mais antigas, tá? Ali é um território muito rico desse tipo de material, tá? Principalmente anime songs ali dos anos 60, principalmente dos anos 70 e coisas dos anos 80 também. Aqui nos anos 80 já começa a entrar um pouco do rock, a música pop também já começa a entrar com mais força dentro do anime, nos anos 90 mais ainda, e depois nem se fala. Mas dá pra pensar muita coisa legal aí, sim, de coisas antigas até os anos 80, que se prestam bem ao aprendizado. Então nesse vídeo aqui eu separei algumas músicas que eu quero analisar com vocês, dando um exemplo de como a gente pode usar música para aprender japonês. E uma vantagem é que quando você pesquisa as letras usando a língua japonesa, né, assim, usando hiragana, katakana e alguns kanjis, e você encontra a letra oficial da música, muitas vezes ela tá basicamente em hiragana e katakana e com kanjis muito básicos. Então ela por ser músicas mais infantis, elas já são apresentadas de maneira escrita,
de um jeito mais descomplicado. Uma música do começo dos anos 70 de um anime de robô que eu gosto muito, que eu aprendi muito japonês com ela, eu acho que ela é muito boa pra gente aprender coisas, palavras simples, é o tema de abertura de Mazinger Z, cantado pelo Ichiro Mizuki. Por que é bom usar esse tipo de música? É legal que a linguagem ela é tão simples que isso te ajuda a fixar partículas essenciais, tá? As frases são simples, são curtinhas, então as partículas mais usadas no japonês vão aparecer também nessas músicas, assim como algum vocabulário. Lógico que, dependendo do gênero do anime, né, que você vai analisar a música, vai ouvir a música, você vai ter um vocabulário coerente com esse gênero. Então, tipo, Mazinger Z é um robô que luta contra as forças do mal. Então, palavras como luta, combater, inimigo, mal, bem, vão aparecer. E eu acho que quem gosta de cultura pop japonesa quer aprender esse tipo de vocabulário porque ele permeia aí tudo que é lançado no Japão. Mas o nosso foco aqui é ganhar intimidade também com a gramática, com as estruturas gramaticais. Por exemplo, o tema do Mazinger Z começa com Sora ni sobieru Kurogane no Shiro. É uma frase bastante simples que aí tem já exemplos de coisas legais pra gente aprender. Então, Sora quer dizer céu. Sorani. Ni é partícula, uma partícula essencial que indica lugar, tá? O que vem antes dela. Ni tem várias funções, mas uma delas, bem básica, é de indicar o local de alguma coisa, apontar o local. Então, aonde? No céu. Sorani. Tá? Sorani sobieru. Sobieru é um verbo não muito usado no dia a dia, que significa elevar-se, né? Na abertura do Mazinger Z tem uma cena que ele se eleva, o corpo dele se ergue, assim, né? Imponentemente no céu. Sobieru, então, é erguer-se, elevar-se, né? O Mazinger Z imponentemente se ergue. Então, Sorani sobieru. E aí vem Kurogane no Shiro, tá? Shiro é castelo, tá? Kurogane é um jeito de você falar ferro. Uma das maneiras de falar ferro e tal. E o no, Kurogane no Shiro, tá? É o castelo de ferro, tá? São duas palavras que estão se relacionando através da partícula no. É para isso que ela serve. Então, Kurogane no Shiro é o castelo de ferro. E aí, indo para a frase toda, Sora ni sobieru Kurogane no Shiro. Quando um verbo encontra um substantivo, uma palavra que está qualificando um substantivo, este substantivo passa a ser ainda mais qualificado por essa frase que vem antes. Parece complicado falando dessa maneira, mas aqui na nossa frase, ó, Sora ni sobieru, tá? No céu se ergue. Kurogane no Shiro, um castelo de ferro. Então, um castelo de ferro que se ergue aos céus, que se ergue nos céus, tá? Uma frase está qualificando a outra, elas estão interagindo. Isso é uma frase bastante simples do japonês, é uma frase que não é difícil de entender, é uma frase bem básica. Não se assustem se você que não sabe nada, nem mesmo hiragana, nem katakana, sabe de nada, tá ouvindo essas explicações, pode soar um pouco complexo, mas eu garanto que para quem já tem um conhecimento bem simples de japonês, assim, uma semana estudando, é uma frase que já começa a fazer sentido, já até dá para dar aquele clique. E isso tá na música do Mazinger Z. São frases curtas, simples, com elementos e vocabulário simples. O meu ponto com essa explicação toda é: analise como eu fiz com o começo dessa música, o conteúdo dela, principalmente as estruturas gramaticais simples que envolvem essa letra, e depois a sua missão é ficar ouvindo e ouvindo novamente essa canção, dessa vez entendendo automaticamente, consultando cada vez menos as suas anotações, até que você tenha 100% de compreensão. Aí sim a música está cumprindo um papel muito legal e está acelerando o seu aprendizado de língua japonesa. Mas daí você pode me perguntar, mas Ricardo, eu não posso fazer isso com uma música da minha banda favorita, do meu artista favorito atual, assim e tal? Sempre pode, mas é caso a caso, tá? Cuidado para você não cair em músicas que são muito complicadas, até para os japoneses mesmo, assim, que fazem umas poesias meio esquisitas, ou que podem estar simplesmente brincando com sons das palavras. Tem um exemplo que eu encontrei aqui, que é de uma cantora chamada Ringo Shina, e a música é muito boa, chama Maru no Uchi Sadistic. Essa música, ela tem uma letra bastante complicada, bastante difícil. Eu tava conversando com uma amiga minha japonesa e ela também falando, olha, eu não consigo entender 80% do que ela quer dizer aqui. Inclusive tem uma frase que eu pincei
dessa letra pra você, que é isso aqui, ó. Soshitara benji ga hai ni utsute toripu. Tá? Soshitara, então, esse benji, eu descobri que é uma referência a um guitarrista de uma outra banda, né? Hai, esse kanji hai significa pulmão, ni utsute significa refletir, e toripu, numa ideia de você viajar, tá? Então, a moral da história é uma letra como essa, se você fala, é porque o professor falou que é bom música. Aí você pega uma letra dessa porque você curtiu e aí eu vou estudar. Você está estudando japonês básico e você resolve estudar esta música. Ela vai prestar um desserviço ao seu aprendizado, entendeu? Você vai continuar não entendendo nada, você vai pegar kanjis fáceis, verbos fáceis como utsuru, né, que tá aí, utsute, que significa projetar-se, né, fazer alguma coisa, tem vários, pode ter várias traduções dependendo do contexto, mas é uma palavra fácil e do dia a dia. Você vai passar a não entender mais isso porque você não está compreendendo o sentido. Você entende? Vai te dar um nó desnecessário na cabeça, porque essa música não é para ser usada para aprender japonês. Depois que você já souber o suficiente, aí você pode entrar nessa de ir nessa letra e analisar essa letra e pesquisar sobre essa letra, mas com conhecimento mais razoável de maneira geral sobre o idioma. Deu pra entender? Outra coisa interessante de aprender com música é ver como que os japoneses brincam com sua linguagem. E uma das características mais básicas de brincar com a linguagem em japonês é você atribuir leituras aos kanjis, leituras que originalmente não são dos ideogramas, mas que estilisticamente enriquecem a poesia de uma maneira ou de outra. Um exemplo que a gente pode dar logo de cara é talvez no anime song mais famoso que existe, que é a música Pegasus Fantasy. A música começa Dakishimeta kokoro no kosumo, tá? Eu abracei o cosmo do coração. Só que esse kosumo, tá? Aqui você viu na tela passando em katakana. Mas se você pega a letra original, ela está escrito desta maneira, né? Com esses 3 kanjis, que você não lê kosumo. Uma pessoa que não conhece Cavaleiros do Zodíaco vai bater o olho nisso e vai ler shouchu, né? Que o primeiro kanji significa pequeno e os outros 2 formam uchu, que significa universo, espaço. Então, pequeno espaço. Só que Masami Kurumada, o autor de Cavaleiros do Zodíaco, atribuiu a esses 3 kanjis, porque ele quis brincar com a linguagem, a leitura de kosumo, que é o cosmo, tá? Então, isso é uma brincadeira que só em japonês faz sentido, a gente só consegue usufruir dela em japonês. Você bate o olho, você capta esse sentido de pequeno universo e em cima você lê cosmo, tá? Então, o cosmo traz esse sentido de um pequeno universo dentro de você, que você manifesta através do cosmo. Lendo a letra, você pode extrair essa brincadeira com a linguagem também. Isso aparece bastante em música, e isso é bem legal. Até para desenvolver, né? Você tem que estar lendo a letra, até para desenvolver o seu visual, até para desenvolver a sua leitura, e se acostumar com o tipo de brincadeira que você pode fazer com a linguagem, porque quem sabe lá no futuro você não aprenda japonês e queira você se tornar um escritor de letra, um escritor de poesia, um escritor de alguma coisa, e você possa fazer algumas brincadeiras em japonês. Então a música te oferece isso também. Uma outra coisa legal que a gente aprende com música são verbos compostos, né? Quando a gente estuda japonês, a gente começa estudando as partículas essenciais, as primeiras palavras, vocabulário, e a gente estuda verbos. No começo, nós estudamos verbos bem diretos, né? Tabemasu, eu como, né? Benkyou shimasu, eu estudo. Passando desse estágio, a gente começa aos poucos a ver verbos compostos. Os japoneses, no dia a dia, eles usam muito verbos compostos. Aqui é juntar um verbo no outro. E isso aparece muito em música também, em músicas básicas, assim, que a gente pode escutar, entender e treinar através da repetição, escutando bastante as músicas, esse tipo de linguagem também. No caso da Pegasus Fantasy, a música abre com um verbo composto que é dakishimeta, tá? Dakishimeta, que é a união do verbo daku, que é abraçar, e shimeru, cujo um dos sentidos é você apertar, amarrar, né? Então, dakishimeru significa você abraçar com força, sabe? Você pegar um negócio e fechar assim, apertar contra o seu corpo num abraço. Essa é a ideia. Então, dakishimeta, isso tá no passado, né? Termina com ta. Então tá no passado informal, não precisamos entrar nisso agora, mas tá. Dakishimeta
E aí vem um substantivo que vai ser qualificado por isso, né? Kokoro no kosmo, tá? O cosmo do coração. Que cosmo do coração? O que dakishimeta, o que foi abraçado, o que abraçou e segurou no peito, apertando, tá? Então essa é a ideia. E é impressionante, né? Você vai procurar traduções dessa música por aí, nenhuma traduz direito, podemos dizer assim. Nenhuma adapta direito, porque isso em japonês passa um sentimento, passa uma coisa que tem que passar na tradução. Você não precisa exatamente usar o tempo todo as mesmas palavras, né? O trabalho da adaptação é transmitir o mesmo sentimento na outra língua. Mas em japonês é isso, tá? O cosmo do coração que eu abracei, peguei pra mim, que eu apertei forte num abraço. É um verbo composto, né? Daku com shimeru. Outra que tem verbo composto também com daku, de abraçar, é a abertura do Jiraiya, também logo no começo, né? Kono chikyu o dakitomeru, tá? Aí não é dakishimeru, é dakitomeru, que é você pegar para si, né? Você abraçar e tomar para si, né? Dakitomeru, verbo daku com o verbo tomeru. Você pegar e fechar ele com você. São bem parecidas as duas expressões. A música do Jiraiya é Kono chikyu o dakitomeru, sonna dekai kokoro ga hoshii. Tá? Eu quero, desejo um coração tão grande dessa maneira, né? A gente aprende aí a palavra sonna. Você já deve ter ouvido isso em anime, tokusatsu, né? Sonna expressa um espanto, né? Um absurdo, né? Sonna, né? Desse tipo, tanto assim, tá? Sonna o quê? Sonna dekai kokoro, tá? Dekai kokoro, coração imenso, um coração enorme, tá? Um coração enorme desse tipo. Sonna dekai kokoro, né? Um coração enorme desses. Ga hoshii, quer dizer algo que eu quero, tá? O que vem antes de ga hoshii é o que eu quero. Então eu desejo um coração enorme, tanto assim, capaz de pegar o mundo e fechar ele nos meus braços, assim, pegar ele inteiro. Esses são só alguns exemplos de músicas que se prestam aí a um bom estudo de língua japonesa. Aí temos a abertura do Jiraiya, temos a música Pegasus Fantasy, falei da música do Mazinger Z. Eu vou deixar aqui na descrição outras músicas que você pode utilizar para aprender outras palavras. Tem uma outra muito legal que é o encerramento do Kombatora Bui, um anime de robô gigante dos anos 70, e o tema de encerramento, que também é cantado pelo Ichiro Mizuki, o mesmo do Mazinger Z, no refrão, eles falam o peso e a altura do robô. Então você aprende, assim, de tanto ouvir, eu aprendi a palavra peso e altura lá longe quando eu comecei a escutar esse tipo de música. Shincho, altura, taiju, peso. Então já são palavras bastante úteis que você aprende com esta canção que você vai ficar ouvindo em loop, muitas vezes porque ela é uma ótima canção e você pode treinar o seu japonês através dela. Vou deixar mais algumas aqui que você pode utilizar, até para você ler junto a letra e sofisticar o seu reconhecimento de hiragana, katakana e kanji. E é isso aí, espero que você tenha curtido o vídeo de hoje, tá? É um tema bastante importante que as pessoas têm bastante curiosidade. Usem sim músicas para aprender japonês, só toma cuidado, escolham as músicas mais certas de acordo com o seu nível do aprendizado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário sobre esse tema ou outros temas que você gostaria que eu abordasse aqui no canal. Não se esquece que a partir do dia 4 de maio até o dia 11 de maio a gente tem uma nova Nihon Golden Week, que é um evento, um intensivão muito legal, de graça, aberto para todo mundo na internet, sobre língua japonesa e sobre como você pode colocar no seu dia a dia, na prática, o aprendizado de Nihongo. Para participar, basta você se cadastrar em www.cursonihongo.com.br. Entra lá, coloca o seu e-mail e você recebe direto no seu e-mail todo o conteúdo do evento. Tá chegando, chama os amigos e vão participar junto. E não deixa de conferir outros conteúdos que a gente faz aqui no canal para você aprender japonês se divertindo. Vejo você no próximo vídeo. Já né?